para ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o lar dele, ó Pai. Nós repreendemos toda a retaliação do inimigo, ó Pai, sobre o lar, sobre a família, ó Pai, de tudo que teu filho possui, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar vossos assentos em nome de Jesus. A graça e a paz, igreja. Boa noite. Noitezinho, com frio, né? Quem está com frio? Aí embaixo, porque aqui em cima. Ah, Jesus. O Senhor é bom, né, irmãos? Como o Senhor já tem falado conosco desde o início do primeiro louvor até agora. Em tempo de guerra, de luta que passamos. Obrigado, presbítero. Nunca pare de lutar. Nunca desista. Eu creio que nessa noite de hoje, a mensagem ao qual o Senhor colocou em meu coração tem tudo a ver com o que já foi falado, já foi louvado aqui nessa noite de hoje. Desde o início, quando o pastor começou a ministrar no primeiro dia. Ontem também com o nosso irmão Diogo. Irmão, não foi fácil estar aqui nessa noite de hoje. Ontem à noite até febre eu tive, muita tosse. E hoje eu disse, conversando com a Luana, quando foi por volta de umas 4 horas, eu disse, eu vou ligar para o pastor e vou dizer que não vou, porque infelizmente não tem condições. Mas o Senhor é aquele que fecha a boca do leão, irmãos. Eu lembrei daquilo que o nosso evangelista Abel falou, boca seca, perder essa oportunidade, Senhor. Pastor, desde já quero agradecer a oportunidade, amém, mais uma vez, mais um ano. Lembro o ano passado como se fosse hoje. Ebenezer, né, irmão? Até aqui nos ajudou o Senhor. Será que você já agradeceu ao Senhor por ter conseguido conquistar mais um ano? Não é só de bênção, não, irmãos. É de você poder estar aqui nessa noite de hoje. Muitos estavam aqui no ano passado. Então, será que você pode agradecer a Deus, ou se você já agradeceu a Ele, por Ele ter te dado essa graça e misericórdia de estar aqui? Que nessa noite de hoje, você que chegou por essas portas, tenha convicção de tudo aquilo que o Senhor prometeu em vossas vidas irá se cumprir. Já foi falado nessa noite de hoje que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrepende, irmão. Se Ele prometeu, vai se cumprir. Só apenas aprenda a esperar o tempo de Deus. Porque aquilo que já é teu, já está preparado, o Senhor só apenas está me preparando e te preparando para receber aquilo que Ele já determinou nas nossas vidas. Sabe por que muitas das vezes não chega na minha e na tua vida? Porque quando chega, aquilo que não estamos preparados, a gente deixa escorrer pelas nossas mãos. E muitas das vezes a gente quer questionar o Senhor, o porquê disso, o porquê daquilo. Mas porque a gente não estava preparado para receber. O tempo dói, a espera dói. Mas quando ela chega, irmão, não tem borracha do inferno que apaga aquilo que o Senhor determinou em nossas vidas. Queridos, livro de Juízes, capítulo 11. Vai nos narrar uma história de um jovem
que, se a gente olhar direitinho para a história dele, cada um de nós também carrega. Mas eu já quero dizer nessa noite de hoje que as coisas velhas se passaram. Juízes 1 diz assim: ora, era então Jefité, o Gileadita, homem valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta. Mas Gileade gera a Jefité. Eu já quero liberar uma palavra aqui. Se você puder, levanta a tua mão direita ao céu. Porque existem coisas na minha e na tua vida que só vai acontecer após a rejeição e o abandono. Eu sei que nessa noite de hoje aqui tem pessoas que foram rejeitadas, foram abandonadas, mas eu já quero determinar e decretar na vida de cada um aqui que a rejeição nunca vai parar os propósitos que Deus tem na sua vida. Você crê? A história nos narra desse jovem. Segundo o estudo fala que ele tinha aproximadamente entre 16 e 17 anos. A Bíblia fala que o seu pai, Gileade, era um homem muito importante na sua cidade. Era um homem que fabricava o bálsamo. A região de Gileade ficava ao leste da Transjordânia. A Bíblia fala que nessa região também existiam duas tribos muito importantes. A região de Gade e de Manassés. Esse homem, por ser uma pessoa de influência, uma pessoa importante, a cidade agora começa a ter o seu próprio nome, Gileade. Por isso que a Bíblia aqui, quando narra, fala dos valores de Jefté, das qualidades, e também diz mais. Morando nesse ambiente, a esposa de seu pai começa a dar filhos também. E agora ele começa a crescer junto daquele ambiente, junto com os seus meios irmãos. A Bíblia diz que Gileade até ignora a mulher, mas o filho não, ele levou. Mas existia um porém na vida de Jefté. Ele tinha valores, ele tinha qualidade, mas existia um porém.
Quantos porém nas nossas vidas? Qual o porém que tem te impedido de crescer e avançar na casa do Senhor? O que é que tem te aprisionado a viver o extraordinário de Deus por conta dos porém? Pessoas que chegaram aqui nessa noite de hoje, dizendo que não consegue avançar, por conta de um porém que teve na vida. Eu quero que você entenda que não foi o porém na vida de Jefité que impediu dele ser quem ele foi na Bíblia. Eu só quero te dizer que o porém que você carrega, Deus vai transformar esse porém em honra. A Bíblia fala que agora esses irmãos começam a crescer. Eu creio que começam a brincar dentro daquele ambiente. Começam a ter momentos bons. Mas isso enquanto seu pai estava vivo. E a Bíblia agora nos fala, irmãos, que quando seu pai, Gileade, morre, a Bíblia fala que Jefité é expulso da casa de seu pai. Expulsam Jefité e diz: não herdará nada na casa do nosso pai. O interessante, evangelista Abel, que a Bíblia não mostra Jefité em momento algum questionando por que foi expulso. Porque se ele quisesse questionar era por direito, porque ele era primogênito. E todos nós sabemos que o primogênito ele tinha direito à herança do pai. O seu pai, ele não era qualquer um, ele tinha seus negócios. Mas quando ele fala que expulsa Jefité de dentro da sua casa, a Bíblia diz que Jefité vai embora. Porque se ele quisesse recorrer aos anciões da cidade, ele não podia ter saído daquela forma. Mas uma coisa que eu já aprendo aqui com Jefité é que Jefité nos mostra que não é as coisas da terra que nos faz ficar preso, é as coisas que vêm do alto. Em meio à rejeição, o abandono, Jefité sabia quem ele era em Deus e quem Deus era na vida dele. Jefité não questionou. Jefité não brigou. Agora Jefité vai morar numa terra chamada Tobi. Terra onde levianos, pessoas arruaçadoras, ou seja, tudo que não prestava estava ali naquela cidade. Jefité agora começa a viver neste ambiente. Muitas das vezes na minha e na tua vida não é diferente. Quando a gente vê alguém passando, a gente diz: ali vai um grande homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Mas vem os acusadores que falam, mas porém, começa logo a julgar
a quem outrora a gente era, não é? Existem pessoas peritas, irmãos, em apontar os nossos erros e o nosso porém. A Bíblia fala que Gileade era uma casa que vendia produtos para curar. O que mais nos entristece, irmão Ney, é que em um ambiente que vendia coisas para curar, estava matando. Pablo, o ambiente era de bálsamo, mas os irmãos estavam matando, onde era para trazer cura. Ei, irmãos, nunca queremos e nunca vamos apontar alguém pelo seu passado. O Senhor não trouxe aqui nessa noite de hoje, irmão de Jefté, não, irmãos. O Senhor trouxe pessoas aqui para curar. O Senhor trouxe aqui nessa noite de hoje pessoas que estejam o coração liberto para abraçar, não para julgar. Porque enquanto você está fazendo 100%, você é bom. No momento, às vezes, que você erra, a pessoa quer logo apontar os seus defeitos. Jefté, ele era valente, ele era valoroso, ele tinha qualidades. Mas Jefté, ele não pediu para nascer. As circunstâncias na vida de Jefté não foi ele que pediu. Eu não sei qual foi o lar que você viveu, onde você nasceu. E qual tem sido a rejeição que você tem passado. E qual é o porém que tem te aprisionado do mundo espiritual. Mas eu quero te dizer nessa noite de hoje. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu estou botando por terra todo o porém que te aprisiona de avançar e de crescer. O Senhor está botando por terra toda a palavra ao contrário que foi lançada sobre tua vida. Você chegou aqui nessa noite de hoje com porém. Mas o Senhor está dizendo: ei, eis que as coisas velhas se passaram. Estou escrevendo uma nova história na tua vida. Se a gente vê o livro dos Juízes, todo momento é um povo que peca, é um Deus que levanta o inimigo, fortalece, é um povo que ora, Deus vai e levanta juízes para libertar o povo. O povo fica nessa inconstância com o Senhor. O livro dos Juízes, ele tem 14 juízes. E esse juiz aqui, Jair já estava morto, ou seja, a cidade já estava totalmente desprotegida. A Bíblia fala que agora o Senhor levanta o exército dos Amonitas. Era um exército terrível, irmãos. Nenhum exército queria ir contra eles. Porque eram pessoas bárbaras. Pessoas perversas. E quando o Senhor levanta, a Bíblia fala que agora os anciões da cidade ficam preocupados. E agora? Quem é que pode lutar contra nós? Quem é que pode nos defender? Lembra de quem Jefté era? Valente e valoroso. Porque naquele tempo seu pai já treinava, com certeza, Jefté, civicamente, para que quando chegasse no momento desse, ou no momento que ele fosse embora,
Jefité que tomava as providências da sua casa. Mas os seus irmãos não souberam valorizar Jefité. Você pode olhar para o teu irmão de lá e dizer: cuida bem de mim hoje. Porque você não sabe o que eu posso ser amanhã. Eles não sabiam a quem eles estavam rejeitando. Eles não sabiam a quem eles estavam humilhando. Eles não sabiam a quem eles estavam menosprezando. Mas a Bíblia diz que agora Jefité começa a liderar aqueles homens que para o mundo já não valia nada. Mas o que me chama a atenção é onde Jefité chega, onde é que ele está. Não é o ambiente que muda Jefité. Jefité muda o ambiente. Será que você entende onde quer que você vai? É você que tem que mudar o ambiente. Existem muitas pessoas ainda chegando em certo lugar. Eu vou por conta disso e por conta daquilo. O Diogo falou outra aqui uma coisa e disse: será que aqui você é aceso quando chegar em casa apaga? Eu sei que é difícil até dar glória, irmãos. Mas antes que essa palavra vá para ali, eu já tenho recebido. O Senhor, quando escreve os mandamentos para Moisés, diz que é escrito aqui e aqui. Para que quando Moisés falasse para o povo, ele já estava recebendo. Então assim é a palavra do Senhor. Aonde temos pisado nossos pés? Em que ambientes temos pisado? Nem todo lugar que você vai, Deus está. Mas quando Ele mandar, vai, porque Ele está lá. Não importa quem te rejeitou, quem te humilhou. Isso não vai mostrar quem você é. É só apenas quão pequeno ele é. Porque apontar é muito fácil, julgar é muito fácil. Mas será que você já tirou um tempo da tua vida para sentar e tomar um café e conversar um pouco? Porque às vezes é mais fácil julgar do que sentar e conversar. Jefité, ele chega num ambiente que se ele não tivesse a mente voltada em Deus, ele ia se corromper, irmãos. Mas quem tem que mudar o ambiente é eu, é você. O Senhor diz que somos luz do mundo, sal da terra, irmãos. Aonde você tem andado? Será que a nossa vizinhança sabemos que somos crentes? Jefité, ele mostrou para aqueles homens que o Deus a quem ele servia não ia corromper, não ia mudar a visão dele. E que ele entendeu que tudo que ele estava passando era um momento de provação do Senhor. Todo aquele que tem um chamado do Senhor, ele tem que ter a marca, a cicatriz da rejeição, irmãos. Ou você acha que para estar aqui em cima, como pastor, como outros grandes homens de Deus que a gente conhece, caiu de paraquedas? Não tem cicatriz. Não é os porém da vida que vai te impedir
e de avançar. Para aquilo que o Senhor tem para a tua vida. A Bíblia fala que agora os anciões começam a questionar entre si, e agora o que é que faremos? O juiz que tinha já morreu. Olha a hora, irmão, já foi, Jesus do céu. Fica de pé em nome de Jesus. Meu Deus. A Bíblia fala que quando eles começam a questionar, e agora? Quem vai lutar por nós? Os anciões da cidade diz que um conversa com o outro e diz assim: lá em Tobi. Lá em Tobi existe um homem valente e valoroso. A Bíblia fala que quando eles chegam em Tobi e chama Jefité e diz: ó grande líder de Tobi, vem ser nosso líder, vem lutar contra os filhos de Amon. A Bíblia diz, pastor, que agora Jefité olha para aqueles homens e diz: não sou eu filho de uma prostituta, a qual vocês me expulsaram da casa do meu pai? Agora, quando estão em aperto, em peleja, vem me procurar? O Senhor, Ele é perito, irmãos, em fazer situações para que aquilo que um dia nos rejeitou e nos humilhou, para que venha nos procurar e reconhecer de quem Deus é na nossa vida. Eu quero te dizer nessa noite de hoje, humilhado hoje, rejeitado hoje e exaltado amanhã. Todos aqueles chegaram até Jefité não julgando como já tinham julgado, mas pedindo socorro a Jefité. Jefité disse: eu vou, mas eu vou por cabeça. A Bíblia diz que os anciões disseram: não, se for preciso a gente faz um voto para Deus, que você vote por cabeça. Meus irmãos, qual é o porém que tem te impedido de avançar? Você não pediu para nascer. A circunstância que muitas das vezes carregando em nossa vida não foi culpa nossa. Não pedimos para nascer. Mas só apenas devemos entender e confiar em Deus que se isso aconteceu na vida de Jefité, mas isso não impediu de Jefité entender de quem ele era em Deus. Que os porém da tua vida nunca te impeça de crescer e avançar. Nunca te impeça de querer buscar aquilo que o Senhor um dia já entregou em suas mãos. Nunca questione o porquê disso, o porquê daquilo. Eu não sei qual foi os traumas da vida que você tem passado,
ou que ainda vive com esse trauma. Mas eu quero te encorajar aqui nessa noite de hoje. Se você tem um porém que ainda te aprisiona no passado, vem aqui na frente que vamos orar. Vamos orar, irmãos, vamos entender que não somos super-homem. Precisamos entender que precisamos de oração. E que esses porém na minha e na tua vida só é quebrado quando a gente mostra ao Senhor as nossas necessidades. É muito porém que trava. Deixa quem quiser apontar. Não importa o que ache, o que importa é que Deus está achando da minha e da tua vida, irmãos. O acusador, ele está 24 horas nos rodeando para apontar mesmo, acusar. Mas quando você entender verdadeiramente quem você é em Deus, não vai ser os porém da vida que vai te paralisar. Não vai ser os porém da vida que vai impedir de você crescer e avançar. Jefité não quis que isso parasse aquilo que Deus determinou para a sua vida. Ele entendeu que depois daquela rejeição, depois daquele abandono que ele teve, Deus ia lembrar. Deus ia fazer com que o céu se movesse ao seu favor. E o Senhor nessa noite de hoje está trazendo à memória aquilo quem você é em Deus. Não deixe as marcas do passado te aprisionar. O Senhor está te chamando nessa noite de hoje aqui para viver coisas novas, irmãos. As coisas velhas se passaram, eis que faz coisas novas na tua vida. Que você entendam que os porém, existem muitos porém na minha e na tua vida que o Senhor não vai permitir que saia. Sabe por quê? O apóstolo Paulo diz: orei ao Senhor 3 vezes que me tirasse o espinho da carne, mas o Senhor não permitiu, porque o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe por que muitas das vezes não acontece? Para que a soberba não entre no meu e no teu coração. Que nessa noite de hoje você venha entender que tudo que vai chegar na minha e na tua vida é diante da permissão de Deus. Que não vai ser o porém que vai impedir de você ser quem você é em Deus e de Ele cumprir tudo aquilo que Ele prometeu em tua vida. Amém? Se você crê nessa noite de hoje, celebra ao Senhor com as tuas palmas em nome de Jesus.